que o Senhor fez em nós e que o teu nome seja glorificado e engrandecido, Pai, no nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, que sejamos terra fértil nessa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Hoje, nessa noite, eu quero falar sobre fé. E não tem como falar sobre fé se a gente não aprender com o pai da fé, que foi Abraão. Não tem como falar sobre fé e nós não abrirmos as nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E aí vamos ministrar junto, Caleb, eu, você e o meu filho aí, né? Arthur. Deixa o microfone do Arthur ligado, tá bom? Que eu acho que ele está aleluiado hoje. Hebreus capítulo 11. O primeiro versículo fundamentado naquilo que se diz sobre a palavra fé. Travou aí, Caleb? Travou? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé, irmãos, ela está condicionada ao nível de obediência, ao nível de submissão e ao nível da sua crença em Jesus. A fé é um dom, um dos 9 dons, a fé é um deles. Então não tem como nós termos fé se nós não acreditarmos, se nós não crermos. Abraão, ele era o pai da fé. E por que Abraão era o pai da fé? Porque ele foi o primeiro a crer antes de ver. Abraão, antes de ver, ele já creu. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. É obediência e submissão. Porque se não tiver obediência e submissão, e não tiver o crer, não tem como ter fé. Amém? Isso é condicionado. Agora, qual a diferença entre crer e ter fé? Fé é crer naquilo que não vemos. Fé é crer naquilo que não vemos. Mas eu quero trazer um contexto para você que é espiritual. A gente só não consegue enxergar aquilo que é abstrato, aquilo que é físico. Mas se eu sou espiritual e se eu vivo em nível espiritual, quando Deus fala comigo, eu vejo isso pelos olhos espirituais. Amém? Ele pode não existir no momento, mas eu já vi porque Deus já me mostrou. Então é algo que eu não consigo palpar no momento, mas eu consigo crer. Eu gosto muito de uma canção que fala assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Fé, crer em Jesus, confiança em Jesus, submissão à missão de Jesus que foi dada a nós, para dar continuidade até que Ele venha. Estarei com vocês todos os dias. Ele foi nos preparar um lugar, uma mesa, e aí Ele deixou uma missão para mim e para você. Todos nós temos uma missão, amém ou não? E através dessa missão, dessa submissão, nós cremos e nós acreditamos que se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Agora o crer, o que é crer? É agir pela fé. Acreditar. Mesmo que tudo está dizendo não. Mas quando você tem uma palavra de Deus, mesmo que você deslize, você sabe que o seu Redentor, que o meu Redentor, Ele vive e Ele é fiel para cumprir o propósito daquele que Ele estabeleceu sobre mim e sobre você. Isso é fé. O que é submissão?
aconteça o que acontecer, irmão, nós continuaremos crendo. E a submissão está debaixo da missão. Amém? Por isso que a esposa ou o marido, quando vem falar com o pastor, mas essa mulher é insubmissa. Você tem missão? Porque a mulher só consegue ser submissa quando ela vê em você uma missão. Por que vocês estão aqui? Por que vocês congregam aqui? Porque vocês têm visto missão nesse ministério. E aí você submete ao nível de obediência, ao nível de honra. Amém? Porque você está debaixo de uma missão. Andei para lá, para cá, isso. Mas nesse homem, nessa mulher, eu vejo a missão. Ele não pode ser tão eloquente, mas ele é muito bíblico. Uma vida cristã, um homem irrepreensível, uma mulher irrepreensível, e aí eu consigo me submeter à missão dele. A fé, ela admite as dificuldades sem desanimar. Vou repetir. A fé, ela admite as dificuldades sem desanimar. Se Deus falou, creia. Agora não desanime. Romanos, capítulo 4, a partir do verso 19. A fé, ela admite as dificuldades. O que você não pode é baixar as armas. O que você não pode é parar de acreditar mais. O que você não pode é agora romper de fé em fé, de glória em glória. Amém? Até que aconteça aquilo que o Senhor te diz. Aí, o versículo 19 diz assim, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Quem falou isso? Quem era esse personagem? Sara. Deus estava dando a eles uma promessa, que eles teriam um filho. O grande problema, irmãos, é quando Deus fala com você, e através dos anos que vão se passando, você quer pegar o controle novamente. Olha, escute isso. Todas as vezes que Deus fala com você, através de uma profecia, através de algo que Ele falou com você, e você pega de novo aquilo que Deus te deu, e você quer fazer do seu jeito, você está falando para Deus assim, o Senhor não sabe fazer, deixa eu fazer do meu jeito. Os anos estavam se passando. Sara estava já na sua velhice. E aí, irmão, Sara, ela achou o jeitinho brasileiro. E aí, ela permitiu que o seu marido, Abraão, se deitasse com Agar. Ei, se Deus te deu a palavra, confie na palavra. Amém? A fé, o crer, ele não admite que as dificuldades venham desanimar você. Você não pode desanimar. Você não pode baixar as armas. Você não pode parar de acreditar. Versículo 20. Pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Versículo 20. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Amém? Que nessa noite aqui a sua fé seja fortalecida. Você pode dizer amém? Que nessa noite aqui você não possa ser mais um incrédulo. Você precisa acreditar até a última instância. Você precisa crer, irmãos. As pressões vão ensinar algo para você. Pastor, mas está doendo demais. As dificuldades são grandes demais.
Ei, as suas dificuldades não são a maior de que Jó. É ou não? E aí as qualidades que Jó não recebeu da família. Jó não recebeu do seu pastor. Jó não recebeu da sua esposa. As qualidades que Jó recebeu foi do Senhor. Vistes meu servo Jó? Homem temente, homem que se desviou do mal, homem íntegro. Deus não poupou nem Jó. Acredita. Tenha fé. Tenha esperança. Ah, pastor, eu estou perdendo já os cabelos da cabeça. Está no lucro, irmão. Se é com a tua esposa, se é com a tua família, se é com a igreja, você está no lucro. Paulo perdeu a cabeça. Você está perdendo só os cabelos. Os que ficam brancos. Se Deus te deu a palavra, acredita. Não tente fazer, sabe, o meio termo. Não tente negociar aquilo que o Senhor diz que é inegociável. Versículo 21. Estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Versículo 22. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. É a justiça de Deus. Ele deu a palavra. Ele vai cumprir a palavra. Agora, irmãos, se você quiser pegar um caminho mais curto, você até pode pegar, irmão. Eu acho que eu já disse isso aqui, esse testemunho, eu vou dizer para vocês de novo, aqueles que não escutaram ainda. Quando começou o início dessa obra, eu tinha um emprego na Sadia. A minha esposa também era empregada. E aí depois os nossos empregos mudaram e tudo, etc. Mas teve um momento na minha vida que aí eu tive que sair do emprego, minha esposa ainda trabalhava. E aí a gente estava passando por uma dificuldade muito grande financeiramente. E eu lembro como fosse hoje, minha esposa estava orando ali atrás, eu estava orando aqui na frente. E aí ela falou: amor, eu vou ter que estudar para concurso. Você vai seguindo no pastoreio, eu preciso estudar para concurso. Porque as dificuldades são muitas. Ela orando lá no canto, irmão, e eu orando aqui. Naquele momento, Deus falou comigo e automaticamente falou com ela. Lembra da história de Paulo e Ananias? Amém? Deus revelou o coração dela, revelou o meu coração. E aí ela veio para cá. Falei: amor, Deus me falou algo no meu coração, no meu espírito agora. E aí, irmão, eu tenho certeza. Minha esposa é dedicada. Minha esposa é mais crente que eu, irmão. Quando ela entra naquele quarto dela lá, fica horas. Eu tinha certeza absoluta, se ela estudasse, ela ia passar no concurso. Mas Deus falou assim ao meu coração: se você fizer o concurso, você vai passar, e eu vou te abençoar. Mas sobretudo e entretanto, você será Ismael, você não será Isaac. Vocês estão entendendo? Porque, irmão, se você pegar uma outra via, você pode até ser abençoado. Ter dinheiro, ter um carro bom, ter uma casa boa, mas você não é um filho da promessa. Melhor é ser um filho da promessa com a bênção do Senhor. Amém? E aí quando eu chamei ela, ela falou: amor, Deus falou a mesma coisa comigo. Ela deixou os estudos de lado. E aí todos os dias, irmãos, todos os dias, eu proclamava
O Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Segunda-feira. Terça-feira, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Quarta-feira, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Sabe o que eu estava fazendo? Eu estava trazendo aquilo que não existia, a existência. Eu estava proclamando bênçãos. Eu estava declarando a promessa que Deus tinha dado para mim lá atrás, há 15 anos atrás. Senhor, foi o Senhor que disse, foi o Senhor que falou. Fé inabalável. Então não tente pegar algum outro caminho. Eu vinha pensando aqui, eu vinha pensando, aí eu falava para meu filho, tem um negócio que ele foi fazer hoje que não me sentiu paz. Eu ia falar para você sozinho, mas estou falando aqui agora. Não tem paz no meu coração. E aí a gente quer pegar uma outra via. Ele te deu a palavra? Continue crendo. Continue acreditando. Amém? Ele não vai deixar faltar. Nem que o maná seja todo dia. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Dá até para cantar a melô do sabor de mel, né? Que às vezes você me vê agora todo arrumadinho, todo bonitinho assim, né? Saindo da igreja, com um jipe que não é meu ainda, tá? O carro é da jipe ainda. Ó, pastor. Mas nem sempre foi assim. Você está me vendo às vezes comer hoje um bifinho, mas quando eu ruía osso, quando eu recebi a cesta básica na minha casa, é mesmo, pastor, eu recebi, irmão. Mas eu sabia que eu estava dentro do processo. Amém? Porque Deus te dá a promessa. Os processos Ele não diz para você não. Você vai ter que passar dia após dia, processo por processo. Ele te diz a promessa. Irmão, se Deus não poupou José do Egito, Ele vai poupar a mim? Não. Quem foi José? Expulso pela família, jogado em um poço, foi preso. Aí, quem não lê a Bíblia só acha que José foi governador. Vira para o teu irmão e fala assim, com cara de profeta para ele. Olha nos olhos dele e fala assim, ó, Deus te diz a promessa, mas Ele não te diz os processos. O processo você passa, dando glória a Deus, dando aleluia, bendizendo ao Senhor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Temor não há. Amém ou não amém? É passando de glória em glória. E muitas das vezes, irmãos, eu e minha esposa, a igreja ia crescendo, ia tomando proporção. Eu falava igual Moisés: Senhor, eu não sei falar. Gente, eu não sei falar. Até um dia que eu encontrei um lugar no centro da vontade do Senhor. Existe um lugar, eu sei, no centro da tua vontade. E é nesse lugar que eu quero estar. É nesse lugar que eu quero habitar todos os dias da minha vida. A fé está condicionada a crer, a acreditar, mesmo que as coisas dizem que não, mesmo que tudo diz que não, o Senhor diz sim. Sim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? É as redes sociais, é a medicina. Quem me fortalece é o Senhor. Amém?
A fé não ignora os problemas, mas leva mais em consideração o que crê do que o que vê. Vou repetir, a fé, ela não ignora os problemas. Ou seja, você vai ter que passar pelos problemas. Você vai ter que passar pela dor. Você vai ter que andar sobre o mar. Lembra? Mas Ele dará a mão para você e te trará à tona para respirar novamente. E eu gosto muito de uma canção baseada nesse texto que nós estamos falando sobre fé. Ela fala assim, ó: cada vez que minha fé é provada, tu me dás as chances de e um pouco mais, e um pouco mais. Amém? Às vezes estava na lama, irmão. Me perdoa a palavra, tu era o cocô do cavalo. É? Mas aí o Senhor te provou a tua fé. E aí eu gosto muito da canção, porque ela parece uma leitura bíblica, né? Eu sei que foi extraído da Bíblia, mas ela fala assim, ó: as montanhas e vales. Perdeu a oportunidade de me acompanhar nas minhas mensagens agora, viu, Arthur? Tu perdeu uma grande oportunidade. Eu acho que eu vou cancelar a tua viagem comigo lá para Vitória. Ó, Joyce, hoje eu lavei aqui mais a Fátima. A única coisa que vai ficar faltando é só passar o... Ah, tu não sabe não, né? Tu sabe? Então canta. Hã? As montanhas Isso. Ó, vales, chegou. desertos e mares, cada vez me levam mais perto. Canta com o seu espírito, irmão. Canta isso com o seu espírito. Profetiza isso. Eu não sei o problema que você está passando agora, mas profetiza isso agora. Nessa noite o Senhor está ativando a sua fé. O Senhor está ativando a sua fé. Diante de mim, Se diante de mim não se abriu o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, Diga isso. rompendo em fé, Saia do ordinário. minha vida se revestirá Do teu poder. rompendo em fé. A casa. Ousadia vou romper no sobrenatural. Vira pro teu irmão e profetiza isso. Assim, ó. Vou E vencer, plantar e colher. A cada dia vou viver. mais uma vez. Eleva a tua voz, diga isso, rompendo em fé. Rompendo em fé, Minha vida. se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou romper O o sobrenatural. sobrenatural. Eu vou. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver
Aleluia, aleluia, aleluia. Ter fé é ter confiança. Ter fé é acreditar. Porque a fé, ela não vai ignorar os problemas. Você vai ter que passar pelos problemas. Mas você, irmãos, carrega algo dentro de você que é inabalável. Amém ou não amém? Pela fé, o que não existe passa a existir. Pela fé, o que não existe passa a existir. Isso é fé. Como que eu posso fazer isso, meu Deus? Somos imagem e semelhança da Trindade. Ele nos formou nele antes da fundação do mundo. Sabe por que eu falei sobre todos os dias profetizar o Salmo 23? Porque eu tinha fé, eu tinha confiança, eu acreditava que eu podia trazer existência àquilo que não existe. E como que eu posso fazer isso? Trazer existência àquilo que não existe? Profetizando, liberando palavras. Sabe por quê, irmãos? Lá no Gênesis, lá na criação, Jesus disse assim, haja luz, e houve luz. Comece a profetizar, comece a liberar palavras proféticas, comece a encher a sua casa de palavras proféticas, de adoração, de rendição, de devoção ao Senhor. Sabe aquele filho que você acha que está perdido? Sabe aquela doença que você acha que está incurável? Comece a declarar, comece a declarar, comece a declarar. Acorde nas madrugadas, vai lá e põe as mãos sobre ele e fala assim, no nome de Jesus, você será salvo. Você só está passando um tempo lá fora, uma temporada lá fora, mas você, meu filho, é selado pelo selo do Espírito. Pastor, mas se ele acordar, não tem problema não. Olha, irmã, quem está fazendo, estou orando por você. Você é do Senhor, meu filho. Amém ou não? Irmão, eu quero elevar o nível de fé dessa igreja, irmão. No nome de Jesus, a gente precisa elevar o nível de fé dessa casa. Sabe por que algumas coisas não estão acontecendo? Porque o nosso nível de fé está baixo. O nosso nível de devoção, de adoração precisa aumentar. Faça um teste, irmão. Faça um teste. Comece a se consagrar, comece a orar, como você nunca orou. Eu fui fazer algumas visitas com o pastor Washington, com o pastor Cristiano, lá em Santo Antônio Descoberto. Irmão, a gente entrou nos 10 órgãos públicos. Eu me senti, irmão, uma autoridade. Aquele pastor Cristiano, irmão, bicho, a gente entrava nos órgãos assim, abrindo, vamos orar aqui. Pastor Cristiano, né? A nossa última oração foi no centro de saúde, onde a Simone trabalha. E aí, no momento da oração, fizemos a oração, e aí tinha uma moça. Fala assim, eu vejo a sua alma amargurada. Quando eu falei isso, irmão, a mulher se desmanchou. Porque, irmão, você é uma pessoa que precisa mudar ambientes. Amém? Você carrega a luz de Cristo, amém? Você carrega a unção de Cristo, amém ou não? Você tem que mudar ambientes onde você estiver. É levar cura. É levar fé, é levar esperança.
estava falando aqui pela manhã que eu fui criado com as irmãs do coque. E tinha uma canção que fala assim: a unção de Deus chegou aqui, a unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair. Então, se você chegou, irmão, o cheiroso também chega contigo, irmão. Mas não é para tua glória e honra, não, é para a glória dele, amém? Você chegou, tem que mudar o ambiente, irmão. Onde não havia esperança, agora vai ter esperança. Onde não havia vida, vai ter vida, amém? Elevar o dunamis de Deus, elevar o poder de Deus, elevar a Shekinah de Deus. Mas tudo sobre ele. Traga existência aquilo que não existe. Abraão, quando recebeu a palavra, irmãos, ele chegou junto com o seu sobrinho Ló. Os pastores tinham brigados. Ô pastor abençoado. E aí Abraão decidiu: não, vamos nos separar. Olha só, se você escolher a direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Não é o lugar que muda o ambiente, é você que muda ambientes. Amém, glória a Deus. É você que carrega a bênção do Senhor. Não importa onde você estiver, se Deus te deu a palavra, se Deus te deu a promessa, creia somente e verás a glória de Deus. A glória dele não está ligada e condicionada a um ambiente. Agora é lógico, sabe, que essas palhas secas aqui, que pessoas loucas, apaixonadas por Jesus neste lugar, irmão, Deus vem facinho. A gente se acostumou tanto, até o culto que é ruim, a gente acha que é bom, que a gente acha que é ruim, né? Não, hoje não foi tão legal, não. Que isso, irmão? Mal acostumado. Está repreendido em nome de Jesus. E veio na minha mente, sabia? Deus criou o mundo pela sua palavra. Quando não existia nada, Ele declarou: haja. E agiu. E houve. E trouxe existência. Precisamos chamar à existência aquilo que nos falta. Se nos falta perdão, se nos falta fé, se nos falta confiança, se nos falta alegria, se nos falta convicção, precisamos chamar à existência. Às vezes estou orando aqui, irmão. Deus, foi o Senhor que falou. A conta é tua, Senhor. Porque parece ser um projeto simples, irmão, dessa igreja na 302, mas não é. Mas o Senhor deu a palavra. Amém. E sob a tua palavra, hein, Wesley? Lançarei a rede. Quem sabe, irmão, você já está há anos. Quem sabe você já está há meses. Pedro passou a noite todinha e não pegou um peixe sequer. Profissional, cara. Mas não está ligado ao seu profissionalismo. Está ligado a uma palavra. Amém. E eu gosto muito dessa passagem. E eu gosto de trazer a sua mente a noite mal dormida que você não dormiu, os dias que você passou, os anos que vocês passaram. Quem sabe Pedro ali estava frustrado, depois de ter negado o mestre, depois de não ter mais seguido ele, agora voltou à sua profissão, pescador, passou a noite todinha, Marcelo, não pegou um peixe só,
frustrado, cara. Meu Deus, larguei o mestre. Volto a pescar, não pesco nada. Eles no mar. Mas lá na areia, passava o Zezinho, ó. Passava o Senhor de Nazaré. Amém? Passava Jesus de Nazaré. E ele viu aquela cena. Falou, é Pedro. Ele olha assim e fala assim, ei! Lança do outro lado. Porque, irmão, falando sério, quando você lança na esquerda, você não pega nada mesmo. Tem que lançar na direita, irmão. Ele lançou a noite toda na esquerda. Fala nisso, quero dar um parênteses aqui. Dia 1º de outubro, nós temos eleição para conselho tutelar. A igreja precisa se envolver nessa causa. Por não ser obrigatório, a gente não vota. Só que, irmãos, o comunismo, eles estão se juntando para eles começarem a minar, sabe? Nesses pontos estratégicos que lidar com a vara da criança e do adolescente. Nós temos o pastor Gezion aqui, que é um homem de Deus, que já ajudou famílias aqui. Quando chega mais perto, mais próximo, eu gostaria que você saísse da sua casa e você colocasse pessoas de Deus. Amém? Pessoas de Deus. Eu sei que a responsabilidade é sua, como pai, como mãe. Não transfere a culpa para o governo, não transfere a culpa para a escola, não transfere a culpa para a creche. Irmão, professor ensina matemática, português, educação física e outras coisas. Caráter, quem ensina é você. É o pai e a mãe. É eles que põem limite. O tio da salinha, o professor, eles ajudam somente, colaboram. A responsabilidade é nossa. É sua. Amém ou não? Eu vou fechar parênteses, mas eu preciso voltar. Está falando o que mesmo? Lançar rede. Sobre a tua palavra, lançarei. Deus te deu a palavra, acredite na palavra. E por fim, a fé nos dá direito à bênção. Você pode dizer, glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 4, versículo do 1 ao 5. A fé nos dá direito à bênção. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como? Versículo 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Quando você crê, quando você acredita, a fé, ela nos dá o direito da bênção. Dos meus 20 anos aos meus 30 e poucos anos, irmãos, eu tinha uma convicção tão grande de que eu não ia morrer, acredita? Eu tinha convicção, porque eu tinha recebido umas palavras proféticas para viver esse tempo de hoje. Então eu me sentia, irmão, como um dos vingadores. Eu sabia que eu não ia morrer. Um dos heróis. Por quê? Porque Deus tinha me dado a palavra. Nessa casa tem profetas de Deus, amém ou não? Eu recebi um profeta lá em casa, eu e minha esposa, que disse exatamente o que o profeta anterior tinha falado. Só que, escute isso. Biblicamente falando, quando quando Jessé recebeu Samuel em casa, Samuel foi liberar uma palavra profética da parte de Deus, amém ou não?
Você não precisa ficar atrás de profecia, amém? Se você é filho do rei, se você senta na mesa do seu pai, o profeta ele só vem para confirmar aquilo que Deus já falou com você. Tudo aquilo que falou comigo, na minha casa, aqui na igreja, o profeta só vem para confirmar aquilo que Deus já falou. Porque, irmãos, existe um lugar no centro da vontade dele. Então, quando o profeta vier falar alguma coisa para você, é só confirmação. Eu estava falando aqui sobre os dons, né? Quando eu falei com aquela menina no posto de saúde, às vezes a gente confunde o que é dom de profecia, dom de conhecimento. O que eu liberei na vida daquela menina não foi profecia, porque a profecia está ligada ao futuro. Quando eu falei, eu vejo a sua alma amargurada, palavra de conhecimento. É um dom que é liberado sobre a igreja, amém ou não? E todos nós podemos buscar os dons, amém? A palavra profética é algo que é do passado, ou até mesmo às vezes do futuro, ou até mesmo às vezes do passado. Eu estava querendo alugar a sala do cinema para a gente assistir The Chosen, mas eu não estou achando. E aí eu vi uma mensagem, né? Eu vi uma mensagem que foi me enviada, acho que foi o Léo que me enviou. Eu achei tão interessante, quando Jesus está conversando, me lembra aqui, quando ele estava debaixo da figueira, quem foi mesmo? Era Natanael. Quando Natanael se encontra com Jesus, irmão, é tão lindo, irmão. É tão lindo ver isso. Porque só Natanael sabia. E aí Jesus olhou para ele assim, eu te conhecia, eu te conheço, eu te vi debaixo da figueira. Irmão, você não está entendendo, eu acho que eu fico mais aleluiado que você, irmão. Eu conheço o teu pensar, eu te conheço, o Senhor te conhece. Então nessa noite, irmãos, eu quero ativar a sua fé. Eu quero que você saia daqui, irmãos, com a sua fé ativada. Eu quero que você saia daqui, irmãos, sabe, aleluiado, dizendo que o meu Redentor vive e eu sei que Ele pode fazer o impossível acontecer. Não está ligado à falácia humana, a diagnóstico nenhum. Amém ou não? A fé move impossíveis. Porque diz a palavra do Senhor, enfim, sem fé é impossível agradar a Deus. Quero desafiar você como casa de adoração profética. Eu quero desafiar você como casa de adoração profética. Vamos subir o nível da nossa fé, irmão. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Precisamos nos unir. Precisamos derrubar algumas muralhas de Jericó. Não use nada, não use lança, não use espada, não use nada. Sabe como é que você vai derrubar os muros de Jericó? Com a sua adoração. Com a sua devoção. Vamos aumentar o nível? Irmão. Comece a impor as mãos sobre os seus filhos. Sabe esse marido tribuloso? Sabe essa irmã tribulosa? Deixa ela acordar com você com as mãos na cabeça dela. Irmão, não tem mulher no mundo que fica mais apaixonada, irmão. Um tempo atrás eu discuti com minha esposa, muito atrás mesmo, que hoje a gente não discute mais.
a gente tem divergências. E aí, ela acordou eu com a mão na cabeça dela, orando por ela. Né? Ela, graças a Deus, que ela não me entregou a Satanás. Ela entregou a Jesus, porque tem mulher que entrega o marido a Satanás, como Paulo fez. Mas ela me entregou para Jesus. O Senhor me deu. O Senhor vai trabalhar. Aí ela dormiu. Quando ela dormiu, ela acordou, eu com a mão na cabeça dela, orando. Aí, irmão, ela sorriu para mim, né? Aí outras coisas não preciso dizer, porque tem criança aqui. Eu quero ativar a sua fé. Eu quero elevar o nível da sua fé nessa noite, amém? Pela fé. Depois leia Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Abraão não sabia para onde estava indo. Eu sei que tem pessoas aqui que vão para os continentes. Eu já vejo pessoas aqui que vão para a Europa. Amém? Glória a Deus. Fala igual o pastor Leandro. Cadê o pastor Leandro? Está aí? Ele falou para mim que vai para a Europa, né? Aí eu falei para ele que tem um bairro lá no sertão que chama Europa. Todo mundo quer ir para a Europa, né? Mas a Europa está precisando. Amém? Vamos ficar em pé.